Tem coisas da nossa história que a gente só começa a entender e só começa a fazer sentido de verdade quando a gente começa a se lembrar no corpo. Hoje eu vim vestida a caráter, toda florida, para fazer esse episódio para vocês. E vim vestida assim para contar um pouquinho mais sobre a minha história e com certeza para a gente dialogar aqui sobre muitas coisas profundas que atravessam o universo feminino. Eu, falando um pouquinho de mim, já que é o nosso segundo encontro aqui, e eu, malemar, me apresentei, mas para você saber um pouquinho de onde eu vim, aonde eu estou e para onde eu vou, eu vim de um lugar onde eu era muito conectada com a terra, com a natureza, com os animais, com as plantas, com as ervas. Eu venho de uma família que vive em sítio desde que eu me conheço por semente. Desde quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já vivia nesse contexto de sítio. Para algumas pessoas que já ouviram alguns episódios do Dr. Bizen, sabe, alguns fatos, alguns traumas que viver em sítio me trouxe desde a barriga da minha mãe, mas esse não é o contexto para trazer nesse episódio, mas eu sou muito grata por essas raízes, sou muito grata por onde eu venho, por esse contexto tão simples, mas tão conectado com a terra, que aos poucos, conforme eu fui crescendo e amadurecendo, eu entendi que isso que eu vivi lá atrás, que foi o início da minha vida, na verdade já era um grande chamado. Depois de tantas voltas, eu reconheço que esse é o meu lugar, essas são as minhas raízes e isso é onde o meu espírito, a minha alma floresce. E esse é o podcast Sem Véu. Seja muito bem-vinda, você que está aí me ouvindo. Já deixa um comentário, um like, envia para suas amigas. Eu estou muito feliz de ter você aqui. Esse podcast, ele tem essa intenção de realmente a gente olhar para tudo que vive dentro da gente, além das histórias que nos contaram. E eu sou a Solires, guardiã de processos, mulher em travessia, e também estou aqui para auxiliar você que está aí do outro lado me ouvindo a tirar os véus e se permitir ver quem você realmente é. E talvez a vida seja isso, um grande processo de recordar quem a gente sempre foi. E hoje a minha intenção aqui é me despir um pouquinho mais, apesar de estar muito bem vestida, e contar um pouco da minha história para você. Mas eu venho de um lugar muito simples, família que trabalhava na roça. Eu lembro de que quando eu era pequena, uma das coisas que eu mais pedia para minha avó é deixar eu ir trabalhar na roça com meu avô, que eu achava que era uma aventura ele passar o dia inteiro fora de casa trabalhando e levando uma marmitinha e às vezes tendo que comer essa marmita fria no meio do mato. E eu lembro até hoje assim de quando eu e minha irmã ia passar as férias lá e a gente ia trabalhar com meu avô na roça. Às vezes ele dava algumas ferramentas pra gente brincar, mas a gente mais atrapalhava ele, eu acredito, mas trazendo toda essa energia da criança, né? Isso é uma coisa que a gente sempre ouviu deles, que todas as vezes que a gente ia lá, eu e minha irmã, que a gente somos as únicas netas, mas toda vez que a gente ia lá, eles ficavam sentindo um vazio depois que a gente ia embora, porque a gente trazia justamente essa energia da curiosidade, da alegria, e sempre foi um lugar que eu aprendi muito. Eu sempre gostei muito de ouvir meus avós, tanto meus avós paternos quanto meus avós maternos. Eu sempre tive muita curiosidade assim de saber o que esse povo de cabeça branca sabe que eu não sei ainda. E eu lembro de ter longas conversas com eles assim e de aprender muito sobre essa vida na natureza, e às vezes aprender nem por uma questão cognitiva, mas uma questão de observação mesmo, aprender como que eles lidavam com a terra, toda aquela rotina diária, né? Os meus avós paternos ainda vivem em sítio, eles ainda trabalham muito e é muito bonito de ver porque eles mesmos cuidam de tudo, né? Dos animais, das plantas, da horta, da limpeza da casa, do espaço. E quando eu vou lá, toda vez eu vejo assim cada vez mais o lugar
mais bonito, mais em paz, né? Com aquela paz, aquele silêncio que me traz essas boas lembranças. Então, eu sinto que isso foi muito importante na minha história, porque todo esse aprendizado que eu tive, que não foi de uma forma... não foi formal, vamos dizer assim, ninguém falou, senta aqui que eu vou te ensinar, mas foi através da observação e da escuta, né, das conversas que eles tinham. Hoje em dia eu sei coisas sobre ervas, sobre plantas, sobre flores, sobre como plantar, como cuidar, que ninguém me ensinou. E é uma coisa muito curiosa, porque um dia eu falei isso pro Lucas, né? E o Lucas também gosta muito de cozinhar. Isso é uma outra coisa também que eu amo e que me conecta muito com a minha ancestralidade, com a minha família, que é cozinhar. Eu sinto que todas essas coisas que nos conectam com a nossa essência, elas dizem algo muito importante sobre a nossa ancestralidade. Porque ninguém às vezes te ensinou como cozinhar. Às vezes você aprendeu a cozinhar observando seus pais, seus avós, quem gostava de cozinhar na sua família. Ou talvez hoje em dia você esteja aí e fala, nossa, eu não gosto de cozinhar, detesto cozinhar. Porque talvez você nunca tenha visto ninguém da sua família cozinhando. Sei lá, a comida era comprada pronta, ou fazia qualquer coisa para comer, ou era um momento de estresse na família, mas na minha família eu lembro que sempre foi um momento de reunião, da gente sentar em volta da mesa, da gente fazer uma oração. Então isso é algo que eu valorizo muito na minha relação com o Lucas, que nós dois a gente aprecia muito tanto o fazer a nossa refeição, cozinhar, preparar a nossa comida, quanto também sentar na mesa e comer juntos, né? Que isso eu vivo na minha bolha, mas eu sei que é raridade para muitas pessoas. Muitas pessoas comem assistindo a TV ou vendo alguma coisa no celular, ou come rápido porque tem pouco tempo de almoço. E isso foi uma construção, porque eu também tive muitos momentos na época que eu estudava e que eu fazia curso, e que eu trabalhava e que eu ia na academia, que eu fazia milhões de coisas ao mesmo tempo. Na minha fase mais fazedora, eu lembro que eu também, na hora do almoço, eu ficava assistindo aula, assistindo curso. Naquela época nem tinha tanto esse boom de redes sociais, mas eu aproveitava aquele tempo para trazer ali um conhecimento. E não tenho nada contra quem faça isso, mas eu acredito que é muito importante a gente olhar para tudo isso e entender que isso não é natural. O natural é tudo que é ancestral. Eu acredito que todas essas coisas que nos conectam à nossa ancestralidade seja algo natural e algo essencial. Então, como um simples ato de fazer uma refeição na mesa, às vezes pode ser até em silêncio, ou às vezes pode ser trocando uma boa conversa com a pessoa que você ama, com a pessoa que você convive, com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com a sua irmã, seja quem for. Eu sinto que é um momento muito sagrado. E tô contando tudo isso porque é algo que faz parte da minha essência. Então, hoje em dia, né, agora já trazendo um pouco desse para quem eu sou, né? Assim, se fosse falar de onde eu vim, tem muita coisa que eu sinto que no desenrolar desse podcast, dos próximos episódios, eu vou tirando alguns véus para vocês irem se conectando um pouquinho mais aí com a minha história. Mas basicamente algo que me marcou foi isso, foi essa conexão com a natureza. E hoje em dia eu sou uma mulher que, graças a Deus, todos os deuses, eu tenho a oportunidade de morar em contato com a natureza. Mas não foi assim sempre. Eu já morei em tudo quanto é lugar. Teve uma fase da minha vida desafiadora, assim, né, que não foi só minha, né, eu tava ali junto com a minha mãe e minha irmã numa situação, mas foi uma fase que minha mãe trabalhava muito e a gente tinha pouco dinheiro, e a gente foi morar até num porão. Mas, enfim, isso é um detalhe, é uma vírgula da minha vida, mas que ao mesmo tempo faz parte da minha história. E eu sinto que toda vez que a gente olha para nossa história, eu já deixo um exercício aí para você. Talvez você tenha medo de contar coisas da sua história porque pode ser vergonhoso, ou talvez você não goste de contar coisas da sua história porque faz você sentir mal por alguns momentos que você tenha passado, ou que você sinta culpa, ou arrependimento, ou injustiça, que aquilo não deveria ter acontecido com você. Mas eu acredito que tudo isso, quando a gente olha com acolhimento,
com verdade, com reverência, tudo isso se torna um grande poder. E a gente se empodera da nossa história e deixa de ser vítima da nossa história. Então já deixo um exercício para você que fez muito sentido para mim. A primeira vez que eu tive que fazer um exercício desse foi numa roda com pessoas que eu admirava muito, pessoas muito grandes, assim, que eu assistia antes e eu jamais tinha imaginado que eu poderia estar com essas pessoas, que eu trabalharia com essas pessoas. E aí eu lembro que eles fizeram um exercício que era pra gente contar a nossa história em roda. E aí eu lembro que eu fui ouvindo a história de cada pessoa. E eu achava a história das pessoas tão bonitas e tão interessantes e tão com altos e baixos e com histórias de superação, que quando chegou na minha vez, a única coisa que eu pensava era: a minha história não tem significado, a minha história é insignificante, eu não passei por nada, sei lá, não tenho nada para contar, não vai ser a mesma coisa. E eu sinto que isso não diz sobre a minha história, mas diz sobre como eu olho para a minha história. Então, todas as coisas que você passou, às vezes você tem esse olhar de insuficiente ou que não é tão interessante porque é o seu olhar. Porque a partir do momento quando você começa a olhar para isso com respeito e com gratidão pelo que você passou, aquilo se torna algo grandioso, se torna uma superação também, se torna a sua jornada, né? Não sei se você já ouviu falar sobre a jornada do herói, sobre os grandes mitos, eles são assim. Os grandes mitos falam sobre as histórias de superação que as pessoas passaram. Eu acredito que isso tem muito poder, não só para quem está ouvindo, mas principalmente para o protagonista, para quem está falando, para quem está contando a sua história. Então, cada vez que a gente para contar a nossa história é muito importante. Então, essa primeira vez que eu contei, eu senti isso, só que depois eu continuei fazendo esse exercício, porque eu comecei a investigar, eu falei, nossa, por que será que eu tenho essa percepção da minha história, né? E aí eu comecei a fazer essa prática. Quem conhece a jornada minha dentro do Tribe Zen sabe que eu morei em coletivo com outras pessoas durante 3 anos. E foi uma jornada muito especial morar com pessoas desconhecidas, diferentes de mim, de outras famílias, de outras crenças. E foi muito rico, eu aprendi muito. E eu lembro que nesse coletivo, a gente fazia muito essa prática de rodas de vulnerabilidade, onde a gente sentava e a gente contava alguma coisa que tinha acontecido, que tinha nos atravessado, que a gente não tinha gostado. E algumas vezes nessa roda da vulnerabilidade, a gente trazia alguns temas. Então, hoje a gente vai fazer a roda contando sobre a nossa história. Então a gente fez isso várias vezes e isso foi muito legal, porque cada vez que a gente tinha oportunidade de contar sobre a nossa história, a gente resgatava uma parte nossa. Eu sentia isso, sabe? Isso trazia empoderamento para nossa história. Então, deixo aí a dica para você falar mais sobre a sua história, para você escrever. Talvez você tenha vergonha de falar para alguém ou abrir a câmera aqui que nem eu e falar para a câmera, mas talvez você possa escrever num papel para você mesma, ter um caderno especial onde você possa escrever um pouco sobre você, um diário que seja, que você não precisa escrever todo dia, mas você pode ir escrevendo ali cápsulas de coisas que você lembra que te conectam com a sua essência, ou até coisas que você passou que possa ter sido difícil, e aquilo se torna uma janela para você levar mais luz para aquilo, para você ir buscar processos de cura, de terapia, para você conseguir integrar aquilo que talvez não esteja bem digerido ainda dentro do seu sistema. Então, essa é uma ferramenta muito importante. E aí, dizendo quem eu estou nesse momento eu estou como host do podcast Tribe Zen, junto com meu companheiro amado Lucas. Eu sinto que essa jornada que a gente está trazendo também individual, cada um trazendo o seu tema, o seu podcast, os assuntos que mais gosta, a forma de pensar, a forma de falar, a dinâmica, identidade, tudo isso está sendo muito rico e está sendo uma forma da gente também se aproximar mais, né? Parece contraditório porque no momento que a gente está fazendo algo separado, a gente está mais próximo.
porque eu sinto que é desse lugar, de duas pessoas inteiras, duas pessoas adultas, duas pessoas maduras, fazendo aquilo que entusiasma. Então, hoje em dia o que tem me entusiasmado muito é ter essa troca aqui, essa troca com você, independente se você está atrás de uma tela, mas eu sei que isso aqui é temporário, é transitório, isso aqui um dia acaba. O que não acaba é realmente as relações que a gente cultiva. E eu sou muito grata pelas relações que eu tenho cultivado. Sou muito grata, eu sinto que para falar do momento que eu estou agora, para além dessa consciência que me atravessa e comunica com você aqui, eu sinto que as minhas relações me definem muito. Então, todas as pessoas que estão próximas de mim, no meu campo, os trabalhos, as pessoas que chegam até mim buscando também um direcionamento, eu me sinto muito guiada e muito amparada pela minha espiritualidade, pela minha ancestralidade e por ter confiado na minha intuição, mesmo diante de alguns processos bem desafiadores que eu passei. Porque hoje em dia, talvez você veja tudo isso arrumadinho aqui, eu linda, maquiada, mas às vezes eu também sou uma bagunça, às vezes eu também não me entendo. E eu sinto que a beleza tá nisso, a beleza tá na gente integrar tudo isso que a gente é e não querer olhar para essas partes porque isso talvez não seja aceito, ou talvez se eu expor isso para as pessoas vão me julgar. E eu sinto que o grande poder que uma mulher pode ter é quando ela não liga mais para o julgamento alheio, quando ela não pede mais opinião dos outros e que ela simplesmente faz aquilo que está ressoando no coração dela, aquilo que a intuição dela está guiando ela. E que quando alguém vem com algum julgamento, é sobre a outra pessoa, né? Tem uma frase que fala que todo julgamento é uma confissão. E realmente é, porque eu percebo todas as vezes que eu julguei alguém, que eu olhei para alguém, que eu olhei para outra mulher e falei, nossa, quem ela pensa que ela é, né, para ser assim, para usar isso? Nossa, que exagero, não precisa ser assim. Todas as vezes que eu tive esse tipo de julgamento, era muitas vezes uma vontade reprimida que eu tinha de ter aquilo que aquela mulher tem, ou de ser o que aquela mulher é. Então, já deixo aí uma dica também para você que é mulher, se você tem às vezes esse tipo de pensamento, que não é feio. Eu sinto que são coisas que nos atravessam e são também oportunidades da gente pegar todos esses julgamentos e voltar essa energia pra gente e falar assim, olha, nossa, que lugar aqui que isso tá pegando para que eu de fato consiga isso que eu quero. E ao invés de colocar minha energia para fora e julgar no outro, eu volto essa energia para mim e vou atrás do que eu quero. E talvez o que eu quero é exatamente o que aquela pessoa tá fazendo. Então, já deixo aí uma dica para você olhar para todos os julgamentos que às vezes você tem com outras mulheres, porque isso é o princípio que a gente tem que curar dentro desse caminho da cura do feminino. Eu acho que esse é o maior caminho. O momento que eu liguei um sinalzinho de alerta, assim, foi quando eu tava entre mulheres e eu tinha uma sensação de isso é muito coisa de mulher. E aí caiu minha ficha, eu falei, nossa, mas eu sou uma mulher, e por que eu tô achando ruim disso? Mas enfim, longa história. Esse processo é longo, é uma travessia, não é só uma ficha que cai, não é só uma chave que vira, mas é um processo contínuo e eu sinto que cada vez mais, o quanto mais mulheres estiverem empoderadas de si, estiverem ocupando o seu lugar, estiverem expressando a sua essência, é melhor, porque aí mais mulheres vão se sentir inspiradas, até numa identificação ou num julgamento que também revela algo que ali está reprimido e que no fundo é uma vontade de ter aquilo também. E sobre o que eu sou hoje, também eu acredito que além das relações é esse lugar de estar bem comigo e também conseguir me nutrir daquilo que eu mais amo, ter tempo para isso. Ter tempo pro meu silêncio, tempo para eu me cuidar. Hoje, antes de gravar isso,
Foi um dia que eu me nutri muito, 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 muito. Um dia que eu fiquei em casa, que eu não fui trabalhar, que eu não me conectei com ninguém, que eu não falei com ninguém. Nem o Lucas tá aqui em casa hoje. E foi um dia que eu me nutri muito dessa companhia. E é uma coisa que eu não tinha antes. Antes eu sinto que eu era a minha pior companhia. Porque quando eu não tava com outras pessoas, eu ficava desesperada para ter pessoas perto de mim. Ou às vezes eu não tinha vontade de fazer nada pra mim. Era o dia que eu desmanchava e, sei lá, só queria assistir TV. E às vezes não queria nem cozinhar. E aí eu fui percebendo, né, que esse lugar é um lugar que eu não quero, tá? Eu quero ser minha melhor companhia. Eu quero ser a pessoa que primeiro fala eu me amo pra depois falar eu te amo, né? Então, todo esse trabalho que eu venho fazendo tem me resgatado nesse lugar de estar bem comigo mesma, de ser minha melhor companhia, de quando eu tô em casa eu enfeito minhas coisas, eu me cuido, eu me nutro, eu cuido das minhas plantas, eu organizo a minha casa e eu crio projetos, eu tenho ideias, eu faço um podcast. Então eu percebo o quanto que o meu tempo de descanso e o meu tempo comigo, o meu tempo de silêncio tem trazido cada vez mais qualidade na minha comunicação, na minha expressão, nas minhas relações, no meu trabalho. E para mim, cada vez mais, isso significa ter sucesso na vida, significa que eu tô no caminho certo. Naquele chamado lá atrás dos meus ancestrais, daquela conexão com a terra, ela ainda reverbera em quem eu sou hoje. Então eu vejo o quanto que eu me mantenho conectada na minha essência e ao mesmo tempo cada vez mais tirando todas essas coisas que eu acreditava que era eu e que na verdade não sou eu. E para onde eu tô indo? Para onde eu tô indo, né? Eu acho que isso é muito importante. No primeiro episódio eu falei muito sobre isso, sobre clareza. Isso é algo que eu não tinha. E quando a gente não tem clareza, qualquer lugar vale, qualquer direção vale. E quando a gente não sabe para onde a gente está mirando a nossa flecha, né? A partir de que lugar eu estou, né? Eu acho que isso é muito importante. De que lugar eu estou mirando algo que eu quero ali no futuro? Esse lugar onde eu estou, ele tá alinhado com aquilo que eu quero? Ou ele, na verdade, tá me distraindo? Então, a clareza vem nesse lugar. Em tudo que eu tô fazendo hoje em dia, eu vejo, mas para onde isso tá me levando? Mesmo com as coisas que eu mais me animava em fazer antes, eu me pergunto ainda, isso tá me levando para o lugar que eu quero chegar? Isso tá levando para um lugar onde a minha essência vai estar num lugar fértil para ela florescer cada vez mais? E no fundo, a gente também tem que ter muita atenção para não querer controlar, porque esse é um lugar perigoso também. Eu acredito que algo que eu aprendi muito importante com pessoas que eu admiro muito é sobre essa dança, né, entre a ordem e o caos. Eu sinto que esse caos é esse lugar também de soltar, de não ter apego para o que se apresenta. Por exemplo, tô aqui, tô vivendo uma vida que eu tô fazendo minhas práticas, tô fazendo minhas terapias, mas ainda tenho desafios, ainda tenho gatilhos, ainda tem momentos que eu mergulho profundo e demoro para voltar. Porém, nesses momentos, eu também percebo que é o momento onde mais vem terreno fértil para brotar coisas novas. Eu não luto mais quando vem os desafios. Eu não rejeito mais. Eu não tenho mais aversão quando algum desafio aparece. E eu acredito que é nesse lugar que entra um pouco do caos, que entra um pouco desse lugar que eu solto, tá? Isso tá se apresentando? Tá bom, vou olhar, vou ver quais são os meus limites, vou trabalhar aqui em terapia, em processos terapêuticos, pedir ajuda, rezar, conversar muito, mas ao mesmo tempo eu solto, porque às vezes o caminho para chegar naquilo que a gente quer, que é para onde a gente está indo, tenha formas de ir que
você não pode controlar, que talvez você não saiba. Talvez você não saiba que um desafio que você está tendo hoje está te aproximando daquele caminho. E às vezes a gente não quer que o desafio aconteça, mas no fundo aquele desafio foi seu combinado para chegar naquele destino. Não estou dizendo também que a gente tem que romantizar as dores, as sombras e todas essas coisas que nos atravessam e que no fundo traz um pouco de sofrimento, no fundo traz um pouco de dor. Mas também a gente tem que fazer as pazes com isso, porque eu acredito que todos esses processos, eles também empoderam a nossa história, empoderam a nossa jornada. Porque eu aprendi também que não é para onde a gente está indo só, é quem a gente está se tornando nesse caminho. Então você tem ali uma direção, você tem um norte, você tem um lugar para onde você está indo. Mas quem você está se tornando nesse processo? Você está se tornando uma pessoa mais humana, uma pessoa mais conectada com a sua essência, uma pessoa que honra a sua ancestralidade, uma pessoa que está fazendo bem para as pessoas ao seu redor, uma pessoa que está auxiliando na regeneração do planeta. Então eu acredito que tudo isso também faz parte desse norte, para onde eu estou indo. Eu tenho que saber quem é essa pessoa que vai trilhar esse processo, quem é essa pessoa que está se tornando ao chegar nesse norte. E falando sobre esse norte, eu sinto que o lugar que eu estou indo é um lugar que me leva bem parecido com da onde eu vim. Que é essa conexão com a natureza. Eu sinto cada vez mais, hoje em dia eu moro na natureza, mas moro numa casa isolada, com pessoas maravilhosas, mas pessoas que eu não tenho tanto contato quanto eu gostaria. E eu sinto que no momento que eu estiver alinhada, mais alinhada com esse sonho, que eu acredito que não é um sonho só meu, eu sinto que é um sonho coletivo, é um sonho de muitas de nós, que é estar na natureza, morando em comunidade, com outras mulheres, com pessoas alinhadas na mesma frequência, com pessoas que se ajudam, que plantam o seu próprio alimento, que tem conexão profunda com a sabedoria da terra, que tem sabedoria para utilizar todos os recursos que estão disponíveis para nós, que tenha sabedoria na educação das nossas crianças, que tenha respeito pelas sagradas medicinas da natureza que expandem a nossa consciência. Eu sinto que para onde eu tô indo é exatamente esse lugar onde a gente vive em coletivo, onde a gente se apoia, onde a gente tem essa rede de apoio, essa base de sustentação. Porque uma qualidade que eu acredito que é bem feminina é essa nossa capacidade de sonhar, de imaginar realidades, de criar novas realidades, novos cenários através da nossa medicina. Mas uma qualidade importante para a gente conseguir manifestar tudo o que a gente quer é a gente integrar o nosso masculino também, que é esse lugar da sustentação, da execução, da ação, da disciplina, da ordem, né? A ordem que a gente estava falando antes, né? Dessa dança entre o caos e a ordem ela vem muito desse lugar, né? Que a gente precisa ter um pouco de organização e uma organização interna primeiro. Primeiro a gente se organiza internamente para depois a gente conseguir organizar os nossos sonhos, as nossas manifestações. E eu sinto que é para esse lugar que eu tô indo e eu tô muito animada. E se caso você que tá aí sente no seu coração também, sente isso ressoar, eu vou ficar muito feliz em saber, em conhecer mais pessoas que também partilham desse sonho. E também tem outras formas que a gente pode se conectar, que é eu te auxiliando no seu processo também de autoconhecimento, no seu processo terapêutico, através dos florais amazônicos, que eu faço atendimentos 1 a 1, mas também tem a Jornada Aruna. A Jornada Aruna também trabalha com os florais amazônicos, mas eu auxilio mulheres diretamente a fazer essa travessia junto comigo, recebendo todas as ferramentas que me auxiliaram
para hoje em dia eu estar ocupando o meu lugar, para hoje em dia eu estar manifestando os meus sonhos com facilidade, com leveza, com prazer, com alegria e também respeitando a minha essência, que eu sinto que cada vez mais que eu faço esses processos de travessia, mais eu me conecto com a minha essência. E eu acredito que a mulher, por ser já um ser cíclico, né, um ser que está nessa conexão com as estações, com as fases da lua, que é tão sincrônico, eu sinto que a gente faz várias travessias na nossa vida e eu vou ficar muito feliz se eu puder te auxiliar em uma delas, se eu puder trazer um pouco mais de clareza, um pouco mais de beleza, de leveza para a sua vida, para você também conseguir manifestar os seus sonhos e ser a sua essência. E se você sentiu que ressoa com você, aqui embaixo tem um link para aplicar para uma sessão gratuita de direcionamento comigo de 30 minutos para eu trazer um direcionamento para você entender se também é o momento para você estar fazendo a jornada Aruna junto comigo. Vou ficar muito feliz em poder te ajudar. E para você que chegou até agora, até esse momento final do podcast, gratidão, gratidão por me ouvir. Eu realmente estou entregando algo aqui que vem diretamente do meu coração para você e que vou ficar muito feliz também de ler os comentários aqui e saber o que você achou desse episódio. Mua!